Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? É, Notícias importantes aí do Botafogo, né? O que se fala aí da nossa SAF, né? O presidente aí do Botafogo Associativo falando que só volta dos Estados Unidos quando tiver com tudo resolvido, né? Lembrando que ele está trabalhando ali no escritório do Gabriel de Alba. É, Botafogo faz proposta, gente, por Nelson Palácio, meia do Real Salt Lake, que estava na Suíça, tá? Uma informação de agora aí envolvendo o mercado da bola. Bom, claro que a gente vai falar sobre isso também, tá? E eu vou pedir a vocês encarecidamente que deixem o like e se inscrevam, que isso é muito importante. Tudo bem? Beleza, vamos nessa. A começar, tá, gente? Na verdade, eu queria falar um pouquinho, né, do jogo do Brasil ontem. 3-0 aí pra cima do Haiti, né? Me deu branco, gente. Tantos jogos na Copa do Mundo, tantas seleções que às vezes dá até branco. É, eu queria até fazer um vídeo, tá, gente? Peço desculpas, fiz um short, queria ter feito um pré-jogo, mas é, tava oscilando muito a internet no horário, então acabou que não consegui. Mas, enfim, falando do jogo, né? A gente fica aí com o pé atrás, quer dizer, preocupado, né, com essa situação do Rafinha. Não sabemos se ele vai se recuperar ainda a tempo, né, para a Copa. Foi constatado uma lesão na coxa, ele já teve recentemente na época do Barcelona, né? Então a gente torce para que o Rafinha se recupere, mas que do jogo, né? Acho que os destaques aí, o Matheus Cunha, que aproveitou a oportunidade, né? Fez lá os seus gols. O Endrick no segundo tempo que fez o gol, porém anulado, né? Por um pouquinho que ele estava impedido, né? O Vinícius Júnior, que volta e meia, né? Um jogador que tem muito recurso, drible, a velocidade, né? E evidente que o Haiti não é uma seleção tão forte como que é, por exemplo, a marroquina, né? Que venceu a Escócia, mas por questões de saldo de gol, o Brasil está na liderança, né? Enfim, então acho que o Brasil ele conseguiu tomar conta ali, ter mais a posse e poderia até ter vencido por mais gols, né? Foi 3-0. Eu costumo dizer para vocês, o time quando consegue performar em um bom resultado para o campeonato, seja ele qualquer, seja ele independente de qual for, né? A equipe cresce, né? De confiança, tá? E vou dar um destaque aqui também pro lateral esquerdo Douglas, tá? Que no segundo tempo apareceu bem no comando de ataque. Eu me atentei a essas subidas pelos lados do campo, até mesmo dos nossos laterais, visto que contra o Marrocos o Brasil foi muito pobre, né, com esse tipo de jogada. Então ontem, principalmente com o Douglas, já vi algumas subidas interessantes, inclusive, né, a reta final ali da partida, ele quase fez o seu gol. Mérito do Ancelotti, que ontem escolheu, montou uma equipe para ter ali uma certa controle, uma posse no meio de campo. Os homens de frente aproveitaram a oportunidade, Matheus Cunha, também o Endrick, né? Então, já são, vamos dizer, situações aí importantes que ele tira para a continuidade da seleção brasileira na Copa do Mundo. Próximo jogo, quarta, contra a Escócia, e tem aí, né, a situação desse grupo envolvendo Holanda, Japão e Suécia que, poxa, gente, tá do jeito que tá hoje, né? Enfim, eu ia chutar que a gente pegaria a Suécia, mas tem que ver como é que é essa questão desse sorteio. Bom, a começar, gente, o presidente do Botafogo segue em Nova York, diz que só volta ao Brasil com tudo resolvido com o Lyon e com a Ares, tá? Como vocês sabem, né? O João Paulo já está há um tempo lá nos Estados Unidos, reuniões acontecem dele com a própria Michelle Kang, né, para resolver essas questões também do Lyon. Ele que já vem tendo um contato direto, né, com o Gabriel de Alba, tá? Então, assim, é a expectativa que a gente tem, que, que de fato, né, passando agora essa época de Copa do Mundo, o Botafogo, no caso, né, já vá para o seu segundo semestre, já com tudo resolvido em relação a tudo, né, toda essa novela, tudo isso que nos preocupou. Eu vou dizer a vocês, eu tento até
encontrar outras palavras para não ser repetitivo. Nosso querido amigo Anderson Mota, segundo o dirigente, as negociações estão caminhando positivamente. O Botafogo já assinou o contrato vinculante com a GDA pela gestão da SAF, mas ainda é necessário o acordo com a União sobre os valores que cada clube deve ao outro à época do Caixa Único, na era Textor, tá? Só recapitulando, que eu sei que vocês sabem disso de cor, tá? Assim que a negociação for destravada, o caminho fica livre para que 90% das ações da SAF do Botafogo, que ainda pertence à Eagle, atualmente sob administração judicial da Cork Gully, sejam transferidas para o fundo GDA Luma do empresário mexicano Gabriel de Alba, tá? Bom, notícia envolvendo agora mercado da bola. Segundo aqui o o jornalista argentino César Luiz Melo, tá? Este que tem um bom aproveito, tá, gente? Com as suas apurações envolvendo negociações internacionais. Bom, o Botafogo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo meia colombiano Nelson Palacio. O jogador tem 25 anos, pertence ao Real Salt Lake, estava emprestado ao Zurich, 10º colocado do campeonato suíço, tá? De acordo com o Merlo, a operação não é considerada simples. Segundo o site Transfermarkt, Palacio tem contrato com o Real Salt Lake, que disputa a MLS apenas até dezembro de 26. Mas a oferta alvinegra é de empréstimo por um ano, ou seja, até junho de 27. Neste caso, o jogador renovaria com o clube norte-americano. Bom, pelo Zurich, Palacio fez 34 jogos, sendo 32 como titular. Não marcou gols e deu apenas uma assistência. O jogador foi revelado pelo Atlético Nacional e chegou ao Real Salt Lake em julho de 23 por 9 milhões e 500 mil reais, tá? Bom, notícia fresquinha de mercado da bola, tá? É isso, galera. Ontem não deu para fazer aqui o nosso vídeo, mas hoje, sábado à noite aqui, desejando a vocês aí uma ótima continuidade do final de semana. Que bom aí que o Brasil venceu ontem, as notícias importantes aí do Botafogo, e a gente segue aqui firme e forte, acompanhando as notícias do Bota e a Copa do Mundo. Deixa o like, se inscrevam, que isso é muito importante, e até amanhã. Valeu!